Boa tarde, meus irmãos. Seja o Senhor engrandecido em nossas vidas, seja Ele sempre glorificado. Convido vocês ao estudo da Palavra de Deus, mas antes quero convidá-los a uma palavra de oração também. Bendito Senhor, adoramos o Teu nome porque Tu és maravilhoso, Pai. Tu és um Deus que realmente ninguém se compara com o Senhor. Quão grande é o Teu nome. Agradecemos a Ti pela Tua misericórdia em nossas vidas e queremos clamar ao Senhor para que visite os nossos enfermos. Rogamos ao Senhor pelo irmão Arlindo, Pai. Estende a Tua mão sobre ele, Pai. Rogamos a Ti pela irmã Orlinda, sua esposa, conforta o seu coração. Nosso irmão Rosalino, ó Deus amado, esteja abençoando a nossa irmã Beute, cada um dos nossos enfermos. Seja conosco agora no estudo da Tua palavra. Em nome de Cristo eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer nessa tarde a seguinte reflexão, a seguinte devocional. Como reaver a presença de Deus? Como reaver a presença de Deus? Nós temos feito uma série de estudos sobre a presença do Senhor. Nós consideramos o que é a presença de Deus. Vimos o aspecto do atributo. Deus está em todo lugar, em todo tempo. É impossível fugir da sua presença. É o que a gente chama de onipresença. Mas a gente falou também sobre a presença relacional de Deus. A presença relacional é quando Deus está ali, não apenas porque Ele está em todo lugar, mas porque Ele quer se relacionar com o seu povo. Então, Deus está com você, não é apenas porque Ele está em todo lugar, é porque Ele quer se relacionar pessoal e intimamente com você. É quando a Bíblia fala que José foi preso e Deus estava com ele. Quer dizer, Deus já estava com ele antes. E Deus já estava na prisão antes de José estar ali. Mas quando fala que Deus estava com ele, era para se relacionar pessoal, intimamente com José. É quando diz no Salmo 23, quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quer dizer, Deus já está em todo lugar, já está conosco em todo o tempo. Naquele momento, é a presença dele relacional para, de maneira íntima, pessoal, manifestar-se ao salmista. Meus irmãos, a presença relacional de Deus é a maior bênção que eu consigo imaginar nas Escrituras. Jesus diz ao homem na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Não só no paraíso, mas com ele no paraíso. Jesus diz, vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nós estamos estudando sobre isso. E nessa série, nós vimos como é que o homem age ou reage à presença de Deus. Tem aqueles que se escondem, como Adão se escondeu. Tem aqueles que fogem, como Jonas fugiu. Tem aqueles que são insensíveis, como Sansão foi insensível. Nós vimos, então, como é que Deus ele também reage a essa atitude do homem. Nós vimos ali em Oséias que Deus se retira. Quer dizer, Deus, ele então não se manifesta relacionalmente, ele se retira para que o homem perceba a falta dele. Nós vimos no último estudo o que levou o povo de Israel no Egito a perder a presença de Deus. E eu gostaria de continuar mostrando o que fez, o que aconteceu para que o povo pudesse desfrutar da presença de Deus de novo. Como que nós podemos reaver a presença de Deus? Com essa breve palavra resumida e introdutória, abre sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 1, diz assim, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo, que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Perceba aí o versículo 3, o finalzinho. Deus está dizendo o seguinte, olha, vai para a terra que eu prometi. Você não é mais escravo no Egito. Vai para essa terra onde você será possuidor.
essa terra é terra de abundância, tem leite e tem mel. Você terá vitória sobre os inimigos e haverá presença angelical, o anjo irá com vocês. Só que eu não irei com vocês. Perceberam aí? A perda da presença de Deus, da presença relacional. Deus está dizendo, eu não estarei com vocês. Vocês vão ter uma terra onde serão possuidores e não mais escravos. Vocês terão abundância, leite e mel. Vocês terão vitória sobre os inimigos e vocês terão presença angelical. Mas eu não irei com vocês. Meus irmãos, o povo de Israel está perdendo a presença de Deus. Nós vimos no último estudo o que levou o povo a perder. Eu gostaria de, nesse estudo, considerar o que levou o povo a reaver a presença de Deus. O que levou o povo a poder desfrutar da presença de Deus, apesar de todas as loucuras que cometeu. E então, meus irmãos, observe, por favor, em primeiro lugar, esta realidade. Nós, infelizmente, pelas nossas atitudes, nós podemos perder a presença de Deus. Podemos perder a bênção de Deus. Podemos perder aquilo que Deus tem intentado fazer por nós, fazer em nós, fazer através de nós. Precisamos considerar isso. E nessa reflexão, precisamos assim também considerar se já não temos perdido muita coisa. Se já não temos perdido muito da sua bênção, já não temos perdido muito da sua presença. A Bíblia fala sobre plenitude. E talvez muitos não estejam vivendo plenitude. A Bíblia fala que Jesus disse que seria um rio de águas vivas, um rio que jorraria na pessoa daqui para a eternidade. Meus irmãos, a Bíblia fala de abundância. Ao invés de um rio jorrando, talvez você esteja vivendo conta-gotas. Você esteja vivendo escassez e não fartura. Você esteja não vivendo a abundância que o Senhor prometeu na sua caminhada, no seu casamento, na sua família, na sua igreja. Considere isso. Como que nós podemos reaver? Como é que nós podemos voltar à presença do Senhor? Como é que a presença do Senhor se manifesta a nós de novo? Em primeiro lugar, observe aqui a atitude do povo. Versículo 4, diz assim: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu os seus atavios. Meus irmãos, quais eram as más notícias? Quais eram as más notícias? Deus está dizendo que o povo adquiriria uma terra onde seria livres. Deus está dizendo que naquela terra não seriam mais estrangeiros, seriam possuidores. Deus falou que ali haveria fartura, leite e mel. Deus falou que teriam vitória sobre os inimigos e que haveria presença angelical. Quais são as más notícias? As más notícias é o finalzinho do versículo 3. Mas eu não irei com vocês, porque vocês são povo de dura cerviz. Em primeiro lugar, meus irmãos, primeiro lugar, para nós reavermos a presença do Senhor, precisamos lamentar a nossa condição e as consequências da nossa condição. Qual é a condição do povo? És povo de dura cerviz. Meus irmãos, nós precisamos lamentar a condição do nosso coração mau. Nós precisamos lamentar a condição do nosso coração pecador, povo de dura cerviz. Meus irmãos, nós precisamos considerar a nossa realidade como ser humano caído, mas também a nossa realidade individual. Meus irmãos, alguns de nós precisam lamentar o fato de serem maledicentes, de serem conversadores. Alguns de nós precisam lamentar o fato de serem amargurados. Outros precisam lamentar o fato de terem um coração assim que não se submete a nada. Cada um de nós precisa lamentar a sua condição. O povo começou a chorar. O povo começou a pensar, realmente, nós somos pessoas de dura cerviz. Nós temos apenas 50 dias de caminhada com Deus. Desde o momento que saímos do Egito até agora, foram apenas 50 dias, e nesses 50 dias nós já conseguimos perder a presença do Senhor. Que coração mau que nós temos! O povo começou a lamentar a sua condição.
O povo começou a lamentar quantas e quantas vezes murmurou, Deus abençoando e o povo murmurando. Em primeiro lugar, meus irmãos, precisamos lamentar a nossa condição. Qual é a sua condição? Qual é a sua condição enquanto crente? De repente você é aquele crente indolente. De repente você é aquele crente negligente. Precisa lamentar a sua condição do seu casamento, como cônjuge, omisso, ou talvez indiferente. Precisa lamentar a sua condição enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho. E, meus irmãos, precisa lamentar também as consequências dessa condição. Deus disse para o povo: porque és povo de dura cerviz, eu não irei com vocês. Porque és povo de dura cerviz, se eu caminhar com vocês, eu vou consumir vocês. Meus irmãos, as consequências da nossa condição. Eu tenho chorado, tenho lamentado muito as consequências de atitudes que eu tenho tomado, atitudes que eu já tomei. Meus irmãos, nós precisamos chorar isso. Por causa das nossas atitudes, por causa da nossa condição, por causa do nosso coração duro, por causa de atitudes nossas, temos perdido bênçãos, temos perdido o Senhor, temos perdido a presença do Senhor. Precisamos lamentar a nossa condição e as consequências da nossa condição. Esse é o princípio do quebrantamento. Esse é o princípio do quebrantamento. É bater no peito e dizer para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. É chegar diante de Deus e lamentar o fato de que realmente, como é que o salmista disse? Que o Senhor, Ele é justo em todos os seus vereditos, ainda que esses vereditos pesem sobre mim. A minha condição pede isso. É o princípio do quebrantamento e é o princípio da vigilância. Como é que Jesus Cristo disse? Vigiai e orai, porque a carne é fraca. Meus irmãos, em primeiro lugar, essa atitude é lamentar a sua condição e as consequências da sua condição. Veja, nós temos a tendência de sermos muito exigentes com os outros e misericordiosos conosco. Com os outros, a gente exige que mude de atitude, que reconheça que estão errados, que sejam mais humildes. Mas conosco, a gente está sempre aliviando, diminuindo, minimizando. A Bíblia pede para a gente fazer o contrário. Conosco é que a gente tem que ser exigente. Conosco é que a gente tem que ser rígido. Conosco é que a gente tem que ser duro. Em primeiro lugar, lamente a sua condição. Reconhecimento de pecado, convicção de pecado, entristecimento pelo seu pecado. Isso é quebrantamento. Lamente as consequências disso. Por causa dos nossos pecados, nós temos perdido bênçãos. Eu tenho perdido amigos, tenho perdido pessoas preciosas, eu tenho perdido oportunidades, eu tenho perdido muito da graça de Deus na minha vida. Meu irmão, chora isso, lamenta isso. Em nome de Cristo, que o Senhor me ajude a lamentar. Segundo lugar, meus irmãos, abre, por favor, você está no capítulo 33, olha o capítulo 32, versículo 20. Versículo 20 diz assim: pegando no bezerro que tinham feito, queimou no fogo e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Qual foi aí o gatilho, qual foi a gota d'água? Eles fizeram um bezerro de ouro. Aí esse bezerro de ouro, eles começaram a pular, a se alegrar, a se divertir diante do bezerro. Moisés vai dizer para eles o seguinte: olha, isso daqui que vocês estão tendo como motivo de alegria, vocês têm que ter como motivo de amargura. Vamos queimar isso. Vamos reduzir a pó. Vamos jogar na água. E água com cinza fica amarga. Beba essa água com cinza. Beba essa água com cinza. Parênteses por curiosidade. Alguém vai dizer: se o bezerro é de ouro, como é que queimou e reduziu a pó? Não, meus irmãos. Havia a estrutura de madeira coberta de ouro. Então, a madeira que foi queimada, aquela base onde o bezerro estava. Aí, queimou, pegou a cinza, jogou na água. E tiveram que beber aquela água. Percebe? Eles antes tinham aquele bezerro com motivo de alegria. Agora, eles estão tendo aquele bezerro com motivo de amargura. Eles bebendo a água, aquela água amarga.
mostrava que o pecado, ele no primeiro momento pode parecer motivo de alegria, mas depois as suas consequências são motivo de amargura. Meus irmãos, nós precisamos aprender a amargar o pecado se nós quisermos realmente a presença de Deus conosco. Precisamos aprender a amargar o pecado. Como é que Davi, ele diz depois que ele peca? Ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Ele fala que ele perdeu a alegria da salvação por causa do pecado. Percebe aí o amargar? Senhor, eu não tenho mais alegria de salvação, não, porque o meu pecado está sempre diante de mim. Precisamos, meus irmãos, aprender a amargar o pecado. Às vezes nós agimos sem diminuir a grandeza do perdão que há em Cristo. Mas às vezes nós agimos como se o nosso pecado não tivesse sido grave. Então a gente peca, a gente fala: não, já pedi perdão. E a gente não lamenta o nosso pecado. Realmente desfrute da graça, desfrute da libertação, desfrute do perdão, mas que isso não te impeça de lamentar a maldade do seu coração, as más atitudes. Por causa disso, Cristo morreu. Por causa disso, pessoas foram machucadas. Por causa disso, bênçãos foram perdidas. Eu tenho que aprender a lamentar. Eu tenho que aprender a amargar. Davi disse: meu pecado está sempre diante de mim. O copeiro de Faraó, quando vai se lembrar de José, ele diz assim: dos meus pecados me lembro eu. Precisamos lamentar. Paulo, atleta cristão, Paulo já no final da sua vida, ele escreve para Timóteo e ele diz assim que ele era o pior dos pecadores. Ele não tinha direito, ele não podia ser escolhido para ser apóstolo, porque ele havia perseguido a igreja de Deus. Quer dizer, passaram-se anos que ele foi perseguidor. Passaram-se anos que ele já tinha mudado a sua história. Deus mudou a sua história. Passaram-se anos onde ele deixou de ser o maior perseguidor e se tornou o maior pregador. Mas mesmo tendo passado anos, ele ainda lamentava os pecados que ele cometeu. Eu persegui a igreja de Deus. Precisamos lamentar o nosso pecado, meus irmãos. Precisamos lamentar e amargar esse pecado. Aqui está um princípio que é muito importante a gente considerar. Vocês viram que no versículo 4, eles se dispuseram a chorar, 33:4, e eles retiraram de si os seus atavios. Não foi isso mesmo? Qual é o princípio aí, meus irmãos? Do mesmo jeito que o bezerro de ouro virou cinza, aqueles atavios que transmitia a ideia de alegria, transmitia a ideia de beleza, a ideia de estar bem, precisava ser retirado, para eles mostrarem humilhação. Eles mostravam que estavam humilhados diante daquilo. E havia um outro princípio por trás disso. Lembra que o bezerro de ouro foi feito com esses atavios? Com os brincos, com as argolas? Então, aquilo que foi matéria-prima para o pecado, tinha que ser retirado deles. Jesus disse: se o teu olho te leva a pecar, arranca o olho e joga fora. Se o teu olho te leva a se afastar de Deus, arranca o olho e joga fora. Então eles olharam para os seus atavios e eles disseram: olha, esses atavios aqui foram matéria-prima para o bezerro de ouro, eu vou lançar fora de mim. Amargar o pecado. Lançar fora a matéria-prima do pecado. Aqui esse princípio de se humilhar, esse princípio de tirar os atavios, é um princípio que a gente precisa praticar. Tem pessoas que elas estão em pecado, e você pergunta como é que elas estão, e elas dizem que estão bem. Mas você reconhece que está em pecado? Reconheço. Não, está errado, mas eu estou bem. Então a pessoa está em pecado, mas ela coloca ali no seu Facebook como se tivesse tudo bem. Ela diz que está arrependida, mas o que ela demonstra no Facebook é alegria. Ela diz que está arrependida, mas o que ela demonstra no seu Instagram é alegria. Ela diz que está arrependida, mas o que ela demonstra ali nas suas redes sociais é que ela está bem. Não demonstra tristeza pelo pecado, não demonstra dor, não demonstra choro. Veja, meus irmãos, esse é um princípio natural até na cultura. Por exemplo, sabe por que até um tempo atrás a viúva se vestia de preto? Por que a viúva se vestia de luto? Por duas razões. A primeira, para mostrar a dor que ela sentia pela perda da pessoa que ela amou.
E segundo, não era só vestido de preto, era aquele vestido discreto. Aquele vestido que mostrava para as pessoas que ela não era uma mulher que deveria ser vista por ninguém. Não considere ela para sua companheira, ela está de luto. Meus irmãos, entenderam qual é o princípio de tirar os atavios, de amargar o pecado? É aquele princípio de mostrar publicamente que você não está feliz com o que está acontecendo com você. Você não está feliz com as más notícias, Deus não é mais comigo. Você não está feliz de saber que a sua condição tirou a bênção de Deus da sua vida. Veja, nós estamos falando de algo maior, nós estamos falando de reaver a presença de Deus. E aqui a grande questão é essa, é como é que você entende a presença de Deus. Se você imaginar isso apenas como um discurso social, como um discurso assim religioso, se você imaginar apenas como uma questão assim de, não, eu tenho que reforçar a minha autoestima, você vai minimizar tudo que eu estou falando. Mas se você considerar a presença de Deus, se você considerar aquele Deus que tirou o povo de Israel com mão forte, com o braço estendido, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez água sair de rocha, pão cair do céu, o Deus que de dia é uma coluna de nuvem para proteger do calor, o Deus que de noite é a coluna de fogo para te proteger do frio. Se você considerar que esse Deus não está mais sendo com o povo de Israel, você vai perceber que realmente essa atitude era necessária. Algo maior está sendo perdido, aqueles atavios não significam mais nada. Meus irmãos, segundo lugar, aprender a amargar o pecado. Aquilo que antes trazia alegria, agora traz amargura. Nossa cidade tem alguns eventos seculares, muitos deles mundanos. Nós temos um tal de festival de inverno. E crente se sentir feliz em ambiente de pecado. Meu irmão, você está mostrando que você não desfruta mais a presença de Deus. A presença do Senhor está sendo retirada da sua vida. E você só vai poder desfrutar dessa presença de novo se você passar a lamentar, a amargar o seu pecado. Como é que a Bíblia diz? Tiago, capítulo 4, de 8 a 10, diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Limpai o coração, tira o pecado. E aí vai dizer: afligi-vos, lamentai e chorai. Diz assim: converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Percebe a Bíblia nos convidando ao quebrantamento, à contrição, nos convidando a uma tristeza profunda diante do Senhor. Converta-se o vosso riso em pranto, converta-se a vossa alegria em tristeza, lamentai e chorai, limpe o coração. Meus irmãos, a presença de Deus realmente é importante para você? Você realmente quer reaver a presença de Deus? É impossível se não houver uma atitude de valorização. E essa valorização é amargando aquilo que Deus amarga. É realmente se entristecendo com o que entristece o coração de Deus. Joel, capítulo 2, versículo 3, num convite semelhante ao quebrantamento, ao arrependimento, diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Veja, o texto está dizendo: rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Tira os atavios, se humilha, chore, amargue o seu pecado, beba aquela água com cinza, rasgar o coração. Não apenas uma coisa exterior, não apenas uma coisa superficial, não apenas aquela coisa que você diz assim: não, eu sei que eu estou errado, aí vai no Facebook e fica parecendo que você está nas mil maravilhas. Não estou criticando rede social, só estou dizendo como é que as pessoas têm vivido uma vida superficial. E, meus irmãos, último lugar, que é o principal e consequência disto. Quando fala principal, não quer dizer que absolve, que exclui os outros. Mas esses outros levam a essa coroa, essa cereja de bolo. Quando Deus fala isso para Moisés, o povo chora,
E Moisés disse para o povo assim, versículo 5. Porquanto o Senhor havia dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, né? És povo de duas cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, está tudo aí agora no processo. Está naquela situação assim de stand-by. A presença do Senhor não é mais uma garantia. E aí, Deus está dizendo, eu vou ver o que eu vou fazer com vocês. Moisés, então, ele vai entrar na presença de Deus. Moisés, ele vai buscar a face do Senhor. E Moisés vai fazer aquilo que eu chamo de uma das orações mais piedosas da Bíblia. Verso 13 diz, Moisés falando, agora, pois, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. Olha Moisés orando. Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, né? Versículo 14, ele fala, Deus dizendo, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e te darei descanso. Verso 15, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Olha o que Moisés está dizendo. Meus irmãos, aqui está a cereja do bolo, aqui está aquilo que coroa tudo. Uma oração, uma atitude de oração incessante e dependente. Moisés está dizendo, se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Onde é que Moisés estava? No deserto, ao pé do Monte Sinai. Deserto é um local que você quer permanecer? Deserto é um local que você quer continuar morando? Deserto é um local onde você quer fazer a sua moradia? Claro que não. É um lugar que tem espinho, é um lugar que tem escorpião, é um lugar que tem cobra, é um lugar que não tem água, que não tem sombra, que não tem refrigério. É um local de escassez, é um local de provação. Quem quer ficar no deserto? Ninguém. Mas Moisés está dizendo, olha, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me tire do deserto. Eu não faço questão de sair do deserto, eu faço questão da tua presença. Deus havia dito que daria uma terra de leite e mel. Moisés está dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor está prometendo uma terra de fartura. Mas para mim o importante não é a terra de fartura, o importante é a tua presença. Se o Senhor não for comigo, eu nem quero sair do deserto e nem quero entrar na terra de fartura. Deus prometeu que ele teria vitória sobre os inimigos. Ferezeu, Amorreu, Cananeu, todos cairiam por terra. Moisés está dizendo, Senhor, eu sei que eu entraria ali para ser vitorioso. Mas para mim o mais importante não é vitória contra os inimigos. Para mim o mais importante é ter a tua presença. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. E Deus diz, olha, o meu anjo, ou o anjo irá com você. E Moisés fala, Senhor, sem menosprezar a presença angelical. Sem menosprezar. Mas o que eu preciso, o que eu quero, o que eu desejo realmente, não é a presença angelical, é a presença do Senhor. Meus irmãos, acima de tudo, se o Senhor não for comigo, não me deixe sair deste lugar. O desejo intenso pela presença de Deus acima de tudo. O desejo intenso pela presença de Deus acima de tudo. Senhor, eu sei que eu sou falho e eu sei que eu ajo de maneira muitas vezes que não valoriza a tua presença. Senhor, eu sei disso. Eu sei que eu não tenho te honrado o quanto que eu deveria. Senhor, eu sei que muitas vezes meus olhos se desviam. Eu sei que muitas vezes eu fraquejo. Mas, Senhor, isso não quer dizer que eu não ame a tua presença, que eu não queira a tua presença, que eu não precise desesperadamente da tua presença. Senhor, se tu não fores comigo, me deixa no deserto. Se tu não fores comigo, olha, eu abro mão da terra prometida, eu abro mão do leite, do mel. Senhor, se tu não fores comigo, estou nem preocupado se eu vou ter vitória contra Ferezeu ou não. Senhor, se tu não fores comigo, não é que eu esteja desvalorizando a presença angelical. Mas se tu não fores comigo, não vale a pena caminhar. Se tu não fores comigo, não vale a pena continuar. Se tu não fores comigo, não vale a pena viver, Senhor. Eu não vou ter alegria, eu não vou ter realização, eu não vou ter, Senhor, aquele preenchimento do vazio do meu coração, porque o que preenche o meu coração não são as coisas, são o Senhor. Não são os teus bens, o Senhor. Não são os dons, é o doador. Meus irmãos, acima de tudo, desejar intensamente, desejar profundamente a presença de Deus.
Se nós realmente desejarmos lamentar a nossa condição, não será tão difícil. Se nós realmente desejarmos lamentar as consequências do nosso pecado, será algo natural. Se nós realmente desejarmos abrir mão dos atavios, amargar o bezerro de ouro, abrir mão das coisas do mundo, abrir mão do pecado, se nós realmente desejarmos a presença de Deus, essas coisas acontecerão naturalmente. Nos coloquemos diante do Senhor, aprendamos a chorar diante dEle, aprendamos a nos humilhar e a dizer: Deus, se Tu não fores comigo, eu preciso do Senhor, seja comigo na minha caminhada. Deus, não retires a Tua mão da minha vida, não volte o Teu rosto, Pai. Senhor, seja comigo no meu casamento, seja comigo na minha família. Pai, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. A minha maior alegria na terra, no céu, no tempo e na eternidade, a minha grande alegria é o Senhor. Não retires de mim a tua mão, não volte de mim o teu rosto. O que Moisés disse? Se tu não fores comigo, não me faça sair deste lugar. Como reaver a presença de Deus? Meus irmãos, com essas atitudes, o Senhor que é gracioso, o Senhor não se retirou. O Senhor que é bondoso, o Senhor continuou com Moisés, continuou com aquele povo os 40 anos no deserto. Que o Senhor em graça e em bondade continue com você, com o seu casamento, com a sua família, continue com a sua igreja. Que o Senhor em graça e em bondade continue com a minha vida, continue com o meu casamento, com a minha família, continue com o meu ministério, com a minha igreja. Senhor, não retires de mim a tua mão. Senhor, não volte de mim o teu rosto. Se tu não fores comigo, não me faça sair deste lugar. Meus irmãos, que essa palavra de alguma maneira tenha sido um desafio, tenha sido realmente um convite a praticarmos a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um carinhoso abraço.